bem-vindos ao 7º episódio do Legal Flow Podcast. E este mês é um mês muito especial, que é o mês da mulher. E não é só o dia da... Acho que o dia da mulher e o mês da mulher são todos, né, gente? Mas a gente tem um mês em que a gente comemora. E como não podia deixar de ser, nós do Legal Flow estamos trazendo mulheres incríveis para contar a sua trajetória, porque a gente acredita que esse podcast, esse projeto que nós temos, amplia a consciência feminina a ouvir pessoas experientes contando também as suas histórias. Então fala um pouquinho de você, depois conta um pouquinho de você, sua trajetória. Muito obrigada pela oportunidade, é um prazer, estou me sentindo muito lisonjeada por estar aqui hoje com vocês e representando representando as mulheres. Falar da gente nunca é simples, né? Mas um pouco menos do profissional e um pouco mais da Karina. Eu tenho 42 anos, sou a mãe da Valentina, minha filha tem 6 anos, sou casada com o Gui, meu parceiro de vida. Inclusive, fui contratada pela Vivo há 6 anos atrás. Exatamente amanhã eu completo 6 anos de vida. Fui contratada grávida. A Vivo aguardou o meu processo de licença maternidade. Eu voltar de licença maternidade para fazer a carta oferta. Eu não acreditava que ia dar muito certo. Sempre a gente tem aquela síndrome, né, de puxa, não vai acontecer, não vai dar certo necessariamente comigo. E um processo bastante curioso, que a última entrevista que eu fiz foi com a vice-presidente de pessoas na Vivo no dia 10 de setembro de 2018, às 10 horas da manhã. Eu estava super bem, 40 semanas, dirigindo, e saí da Vivo umas 11h15, chegando no escritório da empresa que eu trabalhava antes. Eu entrei em trabalho de parto, no estacionamento, e fui levada direto para a maternidade. E nesse mesmo dia, minha filha nasceu no dia 10 de setembro, às 2 horas da tarde. Então, eu tenho uma relação realmente com a Vivo muito, muito importante, principalmente em quem apostou em mim e aguardou todo esse tempo. Meu chefe disse que a contratação mais longa da vida dele foi comigo mesmo. Já comecei dando trabalho logo antes de entrar. Então, queria contar um pouco dessa história para vocês. Sou formada em administração, meu background é em tecnologia, trabalhei em multinacionais de tecnologia americana antes de vir para a Vivo, e hoje estou aqui. Que legal. Que bom, estamos muito felizes com você aqui. Muito e acho felizes. que a sua história já mostra um pouquinho sobre como as coisas mudaram no campo do feminino, né? Do trabalho feminino, da liderança feminina, porque a gente ouve muito mais mulheres que têm sido contratadas em sua licença maternidade, às vezes promovida, no seu caso até contratada externamente para trabalhar na Vivo. Incrível. E você, Ana? Muito legal. Bom, primeiro, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Também é um prazer pela segunda vez. Eu acho que é uma honra poder falar um pouco, né, desse tema que é tão importante, né, e das mulheres aí hoje no dia a dia, como que elas estão navegando. Bom, eu sou Ana Paula Kageyama, eu sou mãe da Bárbara e sou casada também. Eu comecei minha carreira em empresas pequenas, mas tive a oportunidade de me desenvolver muito em 2 grandes bancos aqui no Brasil. Hoje eu atuo no PayPal, é a maior empresa de pagamentos globalmente, e hoje eu estou responsável por toda a área de operações e atendimento Ásia, Europa e Américas. Então tenho a turma espalhada no mundo inteiro, tocando toda a operação de atendimento a clientes, toda a parte social media e toda a parte de interações, né? Tudo aquilo que tem relação com o cliente cai no nosso time. Em grandes linhas é isso, né? Eu acho que a minha história ela foi na área financeira. Eu sou contadora de formação, mas nunca tive a oportunidade de exercer, né, o trabalho como contadora, mas sim porque eu acabei ingressando em bancos e aí acabei seguindo aí esse caminho. E hoje eu estou no PayPal também no papel de site leader. E o site leader tem um papel muito importante na parte de engajamento de funcionários, de cuidar de toda a parte mais no aspecto humano para o Brasil, e o meu papel como profissional lá também é olhar pela área de operações e atendimento globalmente. É um pouquinho dessa minha experiência, e vamos lá falar um pouquinho e trocar algumas ideias aí. Bom, 2 mulheres super inspiradoras, né? E que a gente tem o prazer de ter vocês aqui conosco. Obrigada, viu? Bom, vamos lá, né? Nesse bate-papo gostoso, no mês das mulheres. No último episódio, a gente falou um pouquinho sobre o preço e a potência de ser mulher, né? E comparando isso constantemente, né, com a nossa vida, com o nosso dia a dia, porque a gente se autocobra demais,
né? A gente sempre acha que falta alguma coisa, como mãe, como mulher, né, profissional, no nosso mundo corporativo e tão competitivo também. Acho que é legal a gente falar um pouco sobre isso, né? Vocês já se foram comparadas com outras mulheres ou mesmo até com outros homens? Conta um Posso pouquinho começar para aqui? nós. Eu acho que assim, uma coisa que gravou muito a minha memória foi quando eu estava grávida da Bárbara É. e eu tive a oportunidade, a minha ginecologista, uma vez, eu acho que porque eu engravidei, foi tudo muito rápido, né, na minha vida, essa parte da gravidez e eu não tava, assim, foi de repente também. E eu me lembro que eu cheguei uma vez no consultório e falei assim, doutora, assim, eu não tô, né, curtindo a gravidez, tô me sentindo um pouco culpada, porque eu tô acelerada no trabalho, não tô nem percebendo que eu tô grávida, para ser sincera. Ela falou assim, Ana, não se preocupa, você vai se culpar a vida inteira. Então isso daí tirou um peso das minhas costas muito grande. Mas assim, acho que uma das coisas que ao longo do tempo, né, eu sempre fui uma pessoa de querer que tudo, a casa funcionasse, a família e tudo perfeito. E acho que ao longo do tempo e com a maturidade, uma das coisas que acho que me libertou foi falar assim: meu, não sou Mulher Maravilha, não consigo tocar duas coisas ao mesmo tempo. Não consigo, eu faço uma coisa de cada vez. Isso, depois que eu mudei essa forma de pensar, foi libertador. Então, acho que quando a gente, voltando à sua pergunta, né, Andrea, quando a gente observa as mulheres se comparando, porque às vezes você acorda de manhã, sai para trabalhar e você fala, cara, não tô, né, na perfeição que eu gostaria, e aí você encontra uma outra mulher no elevador, toda perfeita, impecável, toda, né, aí você fala, cara, nossa, acho que eu tô falhando, né? E eu acho que é muito importante você encontrar a sua essência e falar, eu vou fazer o que der para fazer, né, na medida do possível. E aquilo que é importante, com certeza eu vou realizar. Mas quando você muda essa forma de pensar e tira esse peso da Mulher Maravilha, acho que você se liberta e muda tudo na sua vida. Então acho que isso mudou muito, né, a minha forma de agir, de pensar e de reagir. Acho que é uma das coisas que aconteceu, pelo menos comigo. Muito bom. Que legal. Complementar somente o que você falou, eu concordo exatamente com com esses exemplos, mas a comparação ela é constante, né? É, Na realidade, seja no ambiente corporativo de tecnologia, quando a gente, sim, é um ambiente ainda muito masculinizado, sim. então a comparação com o homem existe, a mulher, muitas das vezes, ela tem aquela autocobrança de que seguir aqueles padrões, aquele estereótipo, aquela forma de agir, né, de rigidez, é isso que traz segurança, é isso que traz confiança, quando na verdade deixa-se, em algumas situações, a gente vai, né, posso até comentar situações práticas, deixa de olhar para o feminino porque segue padrões e de fato essa comparação acontecia no passado, há 10, 15 anos atrás, acontece, e eu acho que a gente ainda vai passar por muitos anos com essa situação, né? Vem evoluindo, nós somos a prova disso, Sim. nós todas somos a prova de Verdade. que existe evolução, existe espaço, né? Uhum. Com um custo elevado para isso, mas a gente tem que passar adiante aquilo que a gente vive, aquilo que a gente aprende para empoderar, para encorajar outras mulheres que estão entrando. Sob a perspectiva do homem, é isso. Sob a perspectiva das mulheres, existe a comparação muito bem como ela colocou. Existem padrões também, a rede social, ela estimula muito a comparação entre as mulheres. Não há dúvida, não é nem só sobre o contato físico com outras mulheres. E é muito perigoso, ao meu ver, esse tipo de situação, porque é um desgaste, essa comparação imensa para nós, né? Seja com homem, com mulheres, e isso é perigoso porque pode fazer com que a gente busque ideais inalcançáveis, né? A supermulher ou outras questões que a gente busque que não faz sentido. E eu encontrei também, né, um caminho, mas a gente passa muitos anos para chegar nessa maturidade e muitos percalços e muita cicatriz no meio do caminho para chegar lá, mas a gente encontra o meio do caminho e o equilíbrio, que é exatamente você entender que ser vulnerável, demonstrar vulnerabilidade,
é parte da sua essência e isso não é um problema, né? Uhum. Eu acho que é um pouco sobre isso, complementando apenas o que Não, ela perfeito. E comentou. você comentou sobre o tempo da maturidade, né? A gente, quando tem 20 anos, né, gente, depois 30, eu queria que nos meus 20 alguém pudesse dar para mim os conselhos que eu mesma dou para mim Para você hoje, mesma. com 50, porque eu tenho certeza que eu teria, assim, uma outra vida, Mas eu vou te falar uma coisa, né? você não ouviria com 20 anos. Pois é, A gente não ouve. por que que a gente não ouve, né? A gente tem que É, viver, talvez, para amadurecer, né? e uma coisa interessante, quando vocês duas falaram, né, da Mulher Maravilha, do quanto a gente se cobra, o que que a gente pode deixar aqui para as pessoas, para as mulheres que estão nos assistindo, né, que a gente não se cobre tanto, porque a gente se cobra, todas nós nos cobramos, né, para que a gente consiga chegar numa carreira Sim. mais acentuada, que a gente possa estar em casa com a filha, e tá tudo bem. Eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo, né? Eu vou até contar um dote da Ana aqui. A Ana, ela é uma excelente cozinheira, gente, mas de mão cheia. Ela é a que acorda 5 da manhã, com a vida toda que eu sei que ela tem de correria, assim como a nossa, e ela prepara todo o almoço na maior que ela ama cozinhar. E quando ela me contou isso, eu fiz, pelo amor de Deus, não conta isso perto do meu marido, porque eu não sei nem fritar um ovo. Fica tranquila, você não é a única. Entendeu? E eu falei, e tá tudo bem. Eu não vou me cobrar por Lógico. isso, porque eu não vou conseguir fazer tudo. Fala um pouquinho para nós dessa cobrança das pessoas que estão assistindo, o que que a gente poderia tornar o nosso dia, a nossa vida, amenizando mais essa nossa cobrança, como mulher, né? Você começa ou eu começo? Pode falar, Tá vai. bom. Primeiro que acho que também é bom a gente estabelecer, sejam homens ou mulheres assistindo a gente, não existe nós contra eles, não é isso. Verdade. Pelo contrário, eu falo por mim, pela minha jornada profissional. Aliás, eu sempre tive líderes homens. Uhum. Então, sempre teve, sim, homens muito maduros que apostaram, de certa forma, né? Em mim. Não tive muitas trocas de chefe na minha vida profissional. Foram 10 anos na empresa anterior com poucos líderes. Isso é muito importante, trabalhar com quem a gente admira e que tem os mesmos valores que a gente. Então, Verdade. falando um pouco sobre eles, nós temos que trabalhar em ter aliados fortes, né? A verdade do dia a dia é essa. Busque poucos, mas alianças, construir alianças fortes no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de amizade, no seu ambiente, enfim, na academia, onde você frequenta, no seu ecossistema de convivência. Nem todos serão seus amigos. Se você, sim, no seu trabalho, conseguir criar relação de amizade, alguns serão, a maioria serão colegas, mas de amigos, que bacana, porque a gente passa muito tempo lá no ambiente corporativo e às vezes muito mais do que na nossa própria casa. Então acho que esse é o primeiro conselho, não é sobre contra ninguém. Nós precisamos trabalhar e entender aqueles que são aliados e ter muita paciência com aqueles que ainda estão num processo de evolução e maturidade constante, porque vocês enfrentarão situações em que vocês se sentirão, sim, acuadas, constrangidas, e situações em que vai servir para vocês passarem por isso. É um processo e vocês vão enxergar isso como uma situação, um presente que você viveu para, de fato, ajudar e contribuir com outras mulheres. Esse acho que é o primeiro ponto. E o segundo ponto, para quem é novo na carreira, ou que não seja novo, não importa o momento da sua vida, nunca perca você como mulher o seu feminino. Eu vou reforçar isso porque é o seu maior poder. Você pode ter certeza que é possível equilibrar, não importa o ambiente corporativo, por mais masculinizado que ele seja ou não. É a nossa essência, como você já comentou, e a nossa fortaleza também. O errar faz parte, demonstrar vulnerabilidade não é um problema, e o seu maior poder, aliado ao feminino, é a sua autenticidade. Quando você entende que a autenticidade também te coloca em lugares onde você nem imagina, que você não precisa separar quem é você em casa
e no trabalho, no meu caso é quem sou na vida e na Vivo, somos a mesma pessoa. Quanto mais autêntico, maior os caminhos se abrem. E é lógico, respeitando protocolos, ética, conduta, mas o equilíbrio disso tudo dá certo. Conselho, se fosse bom, a gente vendia, mas é um pouco do que a gente vive É isso e aí. viveu. Nada melhor como contar algo que a pessoa viveu, né? É. E vocês trouxeram coisas muito ricas aqui. Você fala de 15 anos atrás, né? O que a gente conquistou de 15 anos para cá, o que a gente ainda tem para conquistar. Mas há 15 anos atrás, a mulher não tinha a autoconfiança que ela tem hoje. Não é só a maturidade, né? Dizem que tem uma pesquisa que fala a partir dos 36 anos, a mulher se torna mais autoconfiante, tem uma evolução. Né? Se a gente olhar para trás, nossa, quando eu era uma adolescente, como eu me sinto mais poderosa, pelo menos eu falo, acho que a gente se sente, né? Qual é o nosso lugar? E a gente consegue mostrar mais a nossa autenticidade por conta dessa autoconfiança. Então, nós estamos mais autoconfiantes, isso faz com que a gente consiga conquistar esse lugar sendo mulher, sem precisar se masculinizar. E aí isso me puxa uma outra pergunta para vocês duas, que é, em algum momento da carreira de vocês, acho que você já falou bem legal aí pra gente, foi bem clara falando sobre a questão de você ser mulher e não precisar se masculinizar para isso, mas eu não digo se masculinizar, mas em algum momento da carreira de vocês, num ambiente mais masculino, vocês precisaram se impor e como isso aconteceu, né? Foi inicialmente se masculinizando, na verdade se igualando ao homem, né? Como ele faz, não é? Ou de outras formas, como vocês aprenderam a se impor na carreira? Posso falar um pouco? Eu acho que assim, como a Karina falou, né? O feeling feminino é o que agrega valor no dia a dia, né? O sentimento, a delicadeza, a forma de lidar com situações mais complexas. Eu acho que isso realmente a mulher ela faz e ela nada de braçada. E é isso que a gente não pode perder. Mas existe um fator, na minha opinião, que é o seguinte, e muitas mulheres, elas ficam um pouco indecisas em que caminho seguir no momento em que elas estão crescendo na carreira. Ou elas vão para uma linha mais dura, né, mais masculinizada, ou elas vão para uma linha mais dócil, né, ou seja, quero ser amada, eu quero ser querida, né, e eu acho que não é nenhum nem outro. Na minha opinião, o caminho correto é o respeito, né. Então, assim, quando você entende que as pessoas precisam te respeitar, né, e aí a questão de respeito não é o respeito pelo trato, é o respeito pelos valores, pela forma de atuar, né? Então, pela dignidade, pelo certo e errado, o caminho do certo, né? Pela transparência, pela clareza, pela comunicação, que eu acho que é uma das maiores ferramentas que a gente tem para qualquer pessoa, né? Então, eu acho que eu nunca tive que passar por uma situação como essa, de olha, você tem que agir de uma forma mais firme ou não. Não consigo me recordar na minha trajetória, mas sim de construção de respeito e muito de uma relação de confiança. A partir do momento que você constrói uma relação de confiança com todos, seus familiares, com a sua filha, com seu filho, com as pessoas que te rodeiam, com as pessoas que trabalham para você, na sua casa, um jardineiro, uma pessoa, uma faxineira, a pessoa que trabalha no seu prédio, quando você estabelece essa relação, o respeito vem como consequência. Então essa foi a linha que eu sempre procurei seguir, que eu acredito que dá certo, né? Então é mais ou menos por aí que eu sempre acreditei. E eu acho que a melhor, acho não, tenho certeza que a melhor forma de você conquistar a autoridade não é pelo grito, não é Não é não é pelo pelo cargo. medo, não é pelo cargo, não é por ser homem ou mulher. O respeito, eu acho que é a melhor forma. Quando você conquista, você acha que já caminhou muitos passos para E conquistar cria outras coisas, né? essa relação de confiança, né? Sim. Sim. E você, cara? Se eu já vivi situações muitas, né? E já comentei aqui do background que eu venho, onde eu trabalhei. Mas a verdade é que também comecei muito jovem. Com 20 anos eu já estava no mercado de tecnologia e venho de uma família com princípios e valores muito fortes, uma família muito simples que me ensinou o valor do trabalho e também o poder de um dos valores que é o seguinte, se vira. O poder do se vira é incrível. Quando você tem que se virar para pagar sua universidade, seus estudos, para você comprar a sua
roupa, o seu sapato, a sua maquiagem, para você atuar num ambiente corporativo, se vira fundamental. E muitas das vezes, no Se Vira também, você trabalha sem orientação, né? Tem essa questão de sobrevivência. Naturalmente, muitas situações sim, onde o grito, onde o comando e controle, onde a autoridade era o homem e o mais experiente, né? De mais tempo vivido. Então, nessas situações, eu acabava seguindo padrões e sim repetindo comportamentos, muitas das vezes sem perceber. Não era algo pensado, mas era naquela situação que me fazia atuar e era aquilo que eu tinha disponível para fazer, né? Isso sim me trouxe aprendizado, ao mesmo tempo, muitas pessoas, ainda bem, enxergaram o valor que eu tinha como profissional, coragem, ser destemido, discutir no mesmo nível, muitas das vezes não no tom correto, mas sim discutir e argumentar com propriedade, com muitos e muitas com muito mais tempo de experiência do que eu tinha. Isso escancara portas. Então, a coragem, eu acho que mesmo errar tentando é muito melhor do que não fazer. Verdade. E isso trouxe, sim, muitas oportunidades, e o que se eu pudesse, mais uma vez, dizer, tenham vontade, sim, se especializem, tenham uma retórica com bastante qualidade. Você pode errar às vezes, você pode não necessariamente se portar daquela forma, você reflete e fala, será que eu deveria ter feito isso naquela situação? Certamente, mulher é muito sensitiva e reconhece que errou, mas na próxima você volta fortalecida. Você pode deixar alguns desconfortáveis, mas outros vão se aliar a você, porque vão entender de fato os seus valores e o seu objetivo ali, de muitas das vezes, autodefesa, né? Então, isso sim, no começo da minha carreira, passei muitas vezes, mas isso forma o profissional que eu tenho certeza que hoje eu sou, mas mais do que eu sou, a equipe que eu tenho, né? E eu desço completamente esses exemplos que eu não tenho vergonha, né? Que eu me orgulho. E me orgulho também dos valores que meus pais me ensinaram. Meu pai, sem estudo, caminhoneiro, minha mãe funcionária pública. E isso hoje faz com que a gente, de fato, encare situações em que às vezes é drama para alguns, para a gente não necessariamente enfim, faz com que a gente desça para a nossa equipe o aprendizado que a gente teve e não repita necessariamente aquilo que a gente viveu que não fez bem pra gente. Não vai fazer bem pro outro. E você falou uma coisa assim que é muito importante para quem é mais jovem, tá podendo. É uma aula, gente. Isso aqui é um presente, né? Porque ouvir vocês eu admiro demais o trabalho de vocês e poder ouvir, a gente aprende ainda mais. Mas algumas coisas que você falou que são muito legais. O Se Vira, né? O que a gente tem? O Se Vira, né? Acho que todas nós aqui, né? Sem dúvida. Viemos, né, ao menos eu, você, Nessa a Ana, pegada, com nessa certeza. pegada do Se Vira, né? Autenticidade, né? Você falou do respeito, da relação de confiança que a gente cria. Isso são valores que é exatamente o que a gente busca e passa para as pessoas que estão ao nosso redor o tempo todo. Seja ter uma equipe, né, de alta performance, ser uma líder admirável de uma forma mais respeitosa, uma forma onde todas as pessoas querem estar com você pela pessoa que você é. Porque eu acho que, só para terminar, porque eu acho que aqui, eu pelo menos já passei isso, eu tive muitos chefes homens, né? E passar situações muito constrangedoras, né? De ser tratada, de ser maltratada, né? De sofrer assédio ali dentro do trabalho porque eu era mulher.
e nova, jovem ainda na área que eu estava. Então, isso também fez com que eu me levantasse, eu me virasse, eu aprendesse muitas outras coisas. Então, é legal comentar isso, porque tem muita gente que vive isso ainda hoje. E viverá. E viverá, né? Sem dúvida. Com certeza. E não, a gente, isso que você falou 2 pontos aqui, a gente aqui no Flow, vocês falaram dessa questão, acho que o homem e a mulher, eles não têm que competir, eles têm que estar juntos, um complementa o outro. E a gente no Flow fala muito sobre isso, tanto que a gente tem trazido homens Fala. para gravar nosso podcast. Não é, a Isso. gente não segrega, não é isso. É. Não queremos, a gente sabe que tudo na vida é muito extremista, tipo, hoje em dia é muito politizado, né? Vira a questão feminina pode virar um mimimi, assim como a questão da política, então a gente tem que relativizar muito, a gente tenta relativizar. Então você falou do respeito, eu acho que é uma característica comum para homens e mulheres, conquistar o respeito, você falou da autoconfiança e falou de uma coisa que, por mais que seja para homens e mulheres, eu li um livro que fala que é uma característica que a mulher precisa desenvolver isso com mais confiança, que é buscar aliados quando ela está começando num desafio. Porque o que acontece? Normalmente, e lógico, não generalizando, mas de forma geral, tem estudos que mostram que a mulher ela vai para um desafio novo e aí ela quer tecnicamente ficar pronta. Às vezes ela se isola, fica 3, 4 meses estudando, tentando aprender, etc. E esquece de fazer os aliados, que é o primeiro passo que ela tem que fazer. Que é o mais Os importante, grandes aliados né? que vão ajudar ela enquanto ela vai aprendendo no meio do caminho. E muitas vezes a gente acha que fazer aliados, você fazer o network e tal, não, muitas mulheres ainda têm o preconceito que é por interesse, o network, é só para conseguir alguma coisa. Esse tabu já se quebrou há muito tempo, né? Então, foi uma coisa que eu tenho aprendido bastante, a gente no Flow aqui, essa questão da busca de aliados. E que o técnico, muitas vezes, quando você já tem, não é mais importante, são outras batalhas que você tem que lutar para você conquistar uma posição, né? Então, você trouxe isso e eu acho genuinamente uma questão feminina. Os homens também têm isso, mas acho que a mulher precisa acreditar mais nela e buscar mais aliados, né? Que a gente precisa muitas vezes no mercado. Então, foi incrível isso que você trouxe. Né? Acho que um ponto importante, falando desse ponto especificamente, eu, por exemplo, sempre fui eu tive muita sorte ou oportunidade, não sei o que especificamente, porém, muitos homens me ajudaram na minha carreira. Mas muitos, né? Hoje meu chefe é um exemplo. Ele abre espaço para eu poder agir e autonomia para fazer o que eu quero, né? Lógico, respeitando os limites, tudo, mas ele confia. Então isso é muito legal. Agora, uma das coisas que eu reforço muito com o meu time, com as mulheres, com quem eu estou fazendo mentoria, que quem promove a gente diretamente para um novo cargo, para uma nova função, não é seu chefe ou sua chefe direta. Jamais. Né? Então, por isso a importância dos aliados. E não necessariamente os aliados, mas manter uma relação aquecida com várias pessoas que estão ao seu redor, né? Porque quando a gente senta na mesa para promover alguém, não é mais só o seu chefe que fala, olha, é a Ana, ela fez isso e aquilo. Isso roda na mesa para falar assim, como é que ela interagiu com você, Karina? Como é que ela falou com você? Como é que foram os trabalhos que você realizou com ela, André? Então, assim, é um coletivo que te apoia, né? Então, essa é a importância da gente não trabalhar só para uma pessoa ou só para um projeto, especificamente de você conseguir disseminar de fato, né, essa relação, né? Que é isso que leva a gente para cima. Dos cargos de base aos cargos acima, então acho que isso tem que ser o tempo todo muito bem observado, né? Você trouxe algo incrível, porque você fala de novo do equilíbrio, porque a gente vê muita gente trabalhando para cima, né? A gente só para cima, para os stakeholders e tal, e não se preocupa com o time, e aí em algum momento isso pode trazer um problema no momento que você precisa de uma referência para algo. Você tem que ter o equilíbrio para trabalhar para sua equipe, trabalhar para cima, trabalhar para os seus pares, e você vai criar a melhor reputação. E isso que você está falando me leva mais uma vez à questão do equilíbrio e dos aliados que a Karina trouxe. E é muito legal você falar isso aqui, que fique registrado para as pessoas não competirem entre si, para elas buscarem isso. Não só as mulheres, a gente fala muito, mulheres, parem de competir, vamos nos unir, os homens são tão coesos entre eles, mas de forma geral, acho que a competição, ela não é saudável a longo prazo, né? É saudável se for de uma forma que faça a gente evoluir, crescer, trazer mais resultado, mas ela tem um limite ali, a gente tem que tomar cuidado para ela não se tornar nociva, né? Sim, certamente quem te leva para cima é a base, seus pares,
é com quem você interage, facilita seus caminhos, né? Disso eu não tenho dúvida alguma, né? Então, muito Sim. importante esse ponto. Só complementar sobre a perspectiva de trazer, né, as pessoas para próximo. Eu acho que tem duas formas de você criar relações de confiança no ambiente. Seja, no nosso caso, no meu caso, eu lidero uma equipe responsável pela área comercial, é o front, é o atendimento a grandes clientes, os clientes de alto valor, as grandes empresas de todos os setores, público e privado. Então, criar aliados fortes também dentro dos clientes, dos parceiros, dentro da empresa, é importante, de duas formas. Uma, ao natural, e aí sem se preocupar em fazer, investir naquela relação, naquelas relações, e pode ser que por empatia a pessoa desenvolva uma certa admiração por você e, enfim, e vocês tornem essa relação pelo seu conteúdo, pela sua técnica, é um caminho. E o outro é com intencionalidade, né? Quando você é jovem, você pensa pouco na intencionalidade. A verdade é que você faz por fazer e busca crescer com a ambição que você tem. Quando você vai passando um pouco mais de tempo, você vê que é importante se investir no networking de forma proposital, intencional. Não tem problema nisso. Não é, em nenhuma hipótese, puxa, estou fazendo aquilo de forma artificial. Não é isso. Você vai encontrar afinidades com o outro, seja com o seu cliente, seja com o seu parceiro, seja com a sua equipe, seja com o trainee, com o estagiário, com o menor aprendiz, pro lado. Isso é fundamental ser falado e era pouco falado. Eu nunca tive uma orientação para isso. Hoje a gente tem vozes sobre esse assunto e opiniões distintas e tem que fazer, porque o seu maior legado não é a empresa que você representa, é o seu nome. Esse é o seu nome, o seu sobrenome que te leva a crescer. O dono da sua carreira é você, não é o seu gestor, não é o seu time. Sim, você tem que ter pessoas que te reconheçam, mas a verdade é que é você responsável por onde você quer chegar. E acho que esse é um pouco do que eu queria comentar. E para finalizar esse tema de intencionalidade, puxa, né? Eu trabalho num ambiente muito político, eu escuto muito isso das pessoas. É muito ruim o ambiente político. Gente, quem está no ambiente corporativo, política faz parte do ambiente corporativo. Fazer política, inclusive aprender a fazer política, é sim criar relacionamento interpessoal e essa intencionalidade que eu comentei. É necessário. Sim. Politicagem é diferente. Politicagem é a política do mal. Aí é outra coisa. Outra coisa. É aquilo que você percebe, a intenção é outra, né? E tem que tomar muito cuidado com o seu blind spot também, porque muitas das vezes você tá lá focada com o objetivo, esquece de olhar ao redor e perceber algumas situações em que nem todo mundo vai ser seu aliado. E tá tudo bem. Como você lida com isso é o que faz a diferença. Que faz a diferença. E essa, a gente vai passar aqui para a próxima, mas só para a gente fechar essa, tem estudos hoje que mostram, né, o quanto o técnico é importante, mas não é o mais necessário. O que é necessário hoje? É o relacionamento. Tirando a parte da política, né, do mal, é o relacionamento do bem, é o relacionamento genuíno. Sim. É isso que faz a diferença e é exatamente isso que vai ser o nosso legado. É engraçado porque a gente acaba aqui consensando e falando exatamente nos nossos valores do que a gente acredita, né? Acho que no passado a gente viveu mesmo, eu pelo menos vivi no mercado de trabalho, uma fase em que não era relacionamento, era política, né? Aí, aos poucos, a gente que não entrou, eu pelo menos nunca entrei nesse movimento, você naturalmente, eu fui pelo menos naturalmente subindo na minha carreira com esse meu relacionamento genuíno, que é o que a gente gosta. Com esse network que a gente... Exatamente. Então, dicas assim fantásticas para quem está assistindo a gente. Então,
da nossa Masterclass, nosso Não é? curso de network, a gente vai ter a Karina e a Ana Paula, porque foi uma Né? aula aqui. Aula. Com certeza, é Gente, incrível. demais. E a gente É. fala muito sobre isso e aprende a cada dia, né? Às vezes cada convidado traz um viés diferente, mas acho que vocês foram muito complementares. Muito complementar. E não faz só quem está ouvindo refletir, até a gente mesmo. Muito, muito legal. Então vocês vão para nossa Masterclass. Estaremos lá. Bom, falando um pouquinho da nossa vida pessoal, ou melhor, da vida pessoal de vocês e vida profissional, né? Como equilibrar, gente? Olha, maternidade, casamento, né? E a posição de executiva que vocês têm, forte, cada uma aí em duas grandes empresas, né? Imagino quanto, se a minha vida é dura, imagina a de vocês, né, Mi? O quanto não é, porque a gente sabe que a cobrança, ela sempre é muito maior e da nossa vida toda dentro da nossa casa também, né? Posso começar aqui, Claro, Karina? E por assim, eu favor. acho que é Eu preciso pensar nessa resposta. Essa eu não sou muito referência, eu confesso, É difícil mas... ter alguém referente mesmo. Isso você tem toda a razão. Você já respondeu, por sinal, Karina, mas assim, o que eu queria dizer é o seguinte, é que é matemático, mas tem um componente emocional, né? Eu acho que o tempo todo, todos os dias você tem que se observar e observar as necessidades, porque elas vão mudando, né? Vai ter o começo da vida profissional que você vai, você tem que acelerar, você tem que estudar, você tem que correr, você tem que fazer tudo isso. Vai chegando um momento, por exemplo, hoje, no momento mais maduro da carreira, que você consegue rapidamente ter as sacadas e decidir. Então, você gasta menos energia na investigação, porque você já viveu muita coisa, você sabe o caminho das pedras, isso te ajuda muito. É óbvio que sempre vão existir situações novas, né? Mas eu acho que tudo isso vai depender do seu momento de vida, né? E acho que isso alinha com as prioridades do momento. Conforme você vai ficando mais velha, outras coisas vão aparecendo, né? Por exemplo, meu pai teve um acidente em casa, aí eu tive que mudar um pouco as prioridades, foi internado, volta, traz para casa. Aí quando você vê a sua filha de 13 anos, ela já se vira sozinha, e aí a sua prioridade é o seu pai ou a sua mãe. Então isso tudo muda num piscar de olhos, né? E então o que eu tô querendo dizer é que assim, eu acho que o equilíbrio, ele é uma coisa que você tem que buscar todos os dias. Vai ter um dia que o seu casamento está precisando de um pouco mais de dedicação. Outro dia vai ser a sua filha, outro dia é você tem que parar. Mas uma coisa que você não pode abrir mão nunca é de olhar para você, porque você sabe que, né, dali depende uma série, às vezes muitas pessoas, muitas famílias, muitas, né, questões. Então, assim, independente de qualquer que seja o momento, olhar para você e se priorizar é importantíssimo. Mas eu acho que isso vai depender, respondendo sua pergunta, Andréa, do seu momento de vida, né? Eu acho que tem momentos em que a gente vai acelerar mesmo, que a gente vai chegar cansada, porque é o seu momento de dedicar, né? Quando você tá naquele, sabe, subindo para entrar no voo de cruzeiro, tem que acelerar, não tem como, né? E eu acho que é mais ou menos por aí. Então é se observar, entender o seu momento de vida para entender aonde você vai colocar as maiores fichas e as maiores energias, dependendo de cada momento, de cada um. A gente tem uma amiga, que foi uma convidada de um podcast, que é a Karina Sato, que a gente conheceu em Harvard, que ela falou, ela fez uma analogia muito bacana sobre desculpa, assim, ela tem várias gavetinhas, a vida dela tem várias gavetas e ela, em alguns momentos, deixa algumas gavetas fechadas, ela tem que ficar ali para abrir outras, porque teve uma época da vida dela, normalmente quando a gente é mais nova e tem que acelerar, ela abria todas as gavetas de vez, até que ela percebeu que a vida dela era um caos, ficava um caos por conta disso. Aí tem a hora que a gente, com a maturidade ou de repente com o autoconhecimento, você percebe onde que você precisa. Eu vou deixar essa gaveta fechada aqui um tempo, eu vou abrir essa aqui que a gente precisa dar mais atenção. E nisso você vai equilibrando, porque é um mito que o equilíbrio, a gente consegue fazer tudo no mesmo peso. O equilíbrio é você saber dosar, porque vai ter algum momento que você vai renunciar a uma coisa em detrimento de outra, né? Eu acho que essa é a inteligência do ser humano, é descobrir como fazer isso, né? Concordo com vocês. É uma busca constante. Acho que não é linear absolutamente a vida da gente. Não existe
fórmula vai por aqui, agora só porque você é jovem você acelera e você para tudo. Não existe receita, até porque você pode se transformar de acordo com a maturidade adquirida no período, você pode também ganhar maturidade através de fatos que ocorrem e que você não prevê. Uma gravidez não planejada, isso também ensina, isso também transforma. Não que tenha sido a minha situação, mas de muitas mulheres e da minha equipe, que eu convivo, de muitas amigas. E tudo bem se isso acontecer, não tem problema nenhum, você não vai perder o tempo da sua vida também se você tomar a decisão de ter um bebê mais jovem, né? Eu falo isso porque esse fantasma sempre viveu na minha vida. Eu sempre falei, não, eu vou primeiro, eu se vira, né? Eu tinha que me virar, eu tinha que estudar, eu tinha que sustentar a minha família e a mim, e depois casar, e achava que era essa linearidade que eu tinha que viver, e quem sabe um dia filhos, imagina, só quando eu tiver 100% estabilizada, não só independente. Na verdade, não é bem assim. O medo vem em qualquer idade, em qualquer fase, em qualquer momento que você esteja. Mas o universo conspira a favor se você não perde aquilo que é o mais importante, o seu sonho de buscar a sua independência financeira, sim, não importa o tempo e o momento, e o seu ímpeto. Nunca esqueça disso. Não importa com quem você convive, o seu parceiro, a sua parceira, se você tem, se você não tem, se é seu pet, se é seu filho, não importa. O seu ímpeto é o que te move. Entenda, faça o seu autoconhecimento. Desculpa mudar um pouco o foco da pergunta, né, até tá que ótimo. foi feita, mas pegando o gancho um pouco do que você colocou sobre a perspectiva de o equilíbrio. Não é algo em que a gente escreve e fala hoje vai ser assim ou amanhã também. Tem que ter sonhos, tem que medir de tempos em tempos se você vem tendo as realizações esperadas, isso sim, mesmo que faça curva esses caminhos, e eles são muitas das vezes tortuosos e não acontece, os obstáculos aparecem muito além daqueles que a gente estava prevendo. E sobre o equilíbrio com a família, o equilíbrio com a vida pessoal e com a saúde também, como eu comentei, né? Eu vivo em constante aprendizado. O que eu entendo hoje eu me cobro menos, muito menos, sob a perspectiva com a minha filha. Eu viajo demais e acho que vai ser por muito tempo ainda, porque eu escolhi isso pra mim e ainda tô numa fase em que eu acho que vai acontecer estar fora de casa por muitos dias no ano. Mas o tempo que eu tenho é um tempo de qualidade. Né? E tem momentos que sim, eu tô no feriado, tô nas férias, tô no final de semana, eu trabalho com cliente, o meu telefone toca 24 horas por dia. A gente tem que, em alguns momentos, falar, não, isso daqui, essa crise do final de semana e do feriado vai ser tratada pelo meu time. Essa não, essa sou eu. E tudo bem, o acordo que você faz também em casa, com quem você convive, com seu parceiro, com a sua parceira, e com você mesmo em primeira instância, é o que importa. Porque aí você vai ser cobrado em determinados momentos, outros não. Outros também têm uma compreensão e um entendimento de que aquele momento é necessário, é importante, e porque terão os outros que vão, de fato, equilibrar, né, e viver juntos, porque não tem fórmula mágica. Não Uau. tem forma. Agora, Demais. cuidar da saúde, e eu acho que é importante falar disso, que o equilíbrio não é só sobre com os filhos e com o marido, é sobre nós mesmas. Eu não vou brincar, mentir aqui pra vocês, vou falar a verdade. Eu negligencio sim, ainda, eu tô bem longe de cuidar da minha saúde como deveria, né? Mas ao menos eu reconheço. E acho que é o primeiro passo para todas nós, todos verdade. nós, na nossa vida. É encarar de frente também aquilo que a gente não faz bem, como uma oportunidade para Com você certeza. dar o próximo passo, né? E mudar e transformar. Autoconhecimento, né? Até porque Autoconhecimento. todas nós temos alguma coisa em que a gente Sim, sabe que é algo que a gente tem que sim. Nem melhorar, né? tudo Isso é pode ser. natural. Isso. Nem tudo pode ser sangue, suor e lágrimas, né? São situações e situações. Mas o que você fala dessa parte da qualidade isso
Nossa, é muito importante, né? Que as pessoas que estão assistindo a gente, que tem essa correria da vida, né? É, e até elas sabem dessa história, né? Eu nunca tive tanta preocupação com a minha qualidade de vida, de tanto que eu queria trabalhar, 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 quero crescer na carreira, né? E aí, hoje, eu olho para trás e eu vejo no meu passado que eu criei uma carreira, ótimo, tá ótimo que eu fiz, que bom, consegui, né? É, o se vira várias vezes, né? Mas eu não criei minha filha. Quem criou foi a avó. Então, hoje eu olho para isso e eu tenho uma dor no meu coração por não ter criado a Mayumi, né? Por quê? Porque no momento que eu tinha que estar com ela, eu estava trabalhando muito, muito, assim. Sempre também com cliente, não parava, final de semana. E uma vez eu fui pedir desculpa para ela, que hoje ela está com 21 anos, né? E eu fui falar para ela, filha, eu não fui uma boa mãe, né? Eu queria muito ter tido tempo de te levar para a escola, ficar com você ir na festinha, né? Tudo que as mães geralmente conseguem fazer, né? Ir buscar na escola. E não, eu já morava e trabalhava em outra cidade. E ela fala para mim, não, se você não tivesse sido esta mãe e feito tudo isso, desta forma dura, eu não estaria me tornando a mulher que eu estou. Então, às vezes, Legal. pelas linhas tortas, a gente também acerta, né? Com certeza ela Isso para a reconhece, vida, né? Eu estou dando o meu exemplo, mas é para nossa, Sem dúvida. para a vida, né? ela reconhece e tem orgulho de Né? você. Eles entendem muito mais e se adaptam muito mais rápido do que a gente É imagina. A gente verdade. imagina, É verdade, isso. verdade. Eu acho que você falou um ponto que eu até comentei outro dia, que é, eu acho, não tenho certeza, a autocobrança. A autocobrança, né? A cobrança que a gente faz com a gente mesmo é a pior de todas. A pior de todas. Quando a gente se chicoteia. Não tem cobrança de chefe, de marido, de filho. Eu falo por mim, a gente se cobra demais. E quando a gente começa a se autoconhecer, que a gente diminui um pouco essa exigência, a gente começa a ser mais feliz. Então você traz muito isso. E uma outra coisa que a sua fala foi tão forte, na verdade, o que vocês vêm trazendo aqui é a questão de você honrar o que você acredita, honrar o seu propósito. Quando você fala de ter ímpeto e não perder isso, independente do que as pessoas que você convive achem, ou concordem ou não, você não pode perder o seu ímpeto das coisas que você quer. É honrar demais aquilo que a gente acredita. E é muito fácil a gente se perder no meio do caminho. Muito julgamento. Muito. Muito fácil. Então, parece que é uma coisa que a gente tem que todo dia ali pensar como se fosse um mantra, uma oração, para não esquecer, né? É importantíssimo isso. E aí, falando um pouco dessa. A gente está falando de uma jornada de vocês incrível de liderança e como mulheres também. Aí, aquela pergunta que a gente faz sobre a sua versão dos 20 anos, a versão de vocês. Se vocês pudessem voltar 20 anos atrás, olha tanta coisa que vocês estão ensinando e compartilhando aqui. 20 anos atrás, talvez nem tudo isso estivesse tão, né? Não estava tão aflorado em vocês. O que que vocês diriam para a versão de 20 anos de vocês? O que eu diria se eu, assim, para Ana aos 20 anos, o que que ela poderia fazer de diferente, alguma coisa nesse sentido, seria Sim. isso? Eu acho que eu prestaria mais atenção nos meus avós, né? Eu talvez. Eu acho que quando você tem 20 anos até os 30, você não tá prestando. Você tá fazendo, você tá meio que num movimento mais automático, né? Você não tá observando, né? Depois que você vai atingindo uma certa, né, experiência na vida, e você cada vez mais, né, o seu tempo. O fator tempo ele muda, né? Então, assim, eu acho que talvez eu falaria para mim mesma, né? Observa mais, né? Hoje eu procuro ter, de fato, genuíno interesse em tudo que eu faço, né? Então, se eu tô aqui hoje, eu tô aqui, eu tô presente, eu tô Ana 100%. Se eu tô em casa 100%. Se eu tô com a minha filha, se eu tô com meu marido, se eu tô com a minha família, se eu tô trabalhando, eu tô 100%. Então, acho que e quando você é mais jovem, você, né, acho que fica tudo muito misturado ainda, porque as conquistas estão acontecendo. Mas se você tentar se concentrar um pouco mais e tentar viver, porque eu não consigo mais voltar aos 20, né? E viver alguns momentos que eu gostaria de poder
ter explorado muito mais, talvez com os meus avós, né? Talvez com algumas pessoas que passaram. Eu acho que essa seria a única coisa, mas de modo geral, eu acho que não consigo me lembrar de alguma coisa que eu tenha me arrependido, mas só de ter vivido mais intensamente alguns momentos, né? O que eu diria, em primeira instância, tenha coragem para voar e estabeleça os seus sonhos. Eles só existe limites que estão dentro de você. Não existe limites além de você. Você vai escutar muita gente te julgando a vida toda, mas ao mesmo tempo muita gente te apoiando. E isso é onde você tem que observar. Se eu faria alguma... honre pai e mãe, ou a quem contribuiu para o seu crescimento e que esteve com você lá na sua jornada da infância. A gente carrega muita coisa do que a gente viveu nos nossos primeiros anos de vida, na nossa adolescência. A gente só vai entender lá na frente algumas atitudes e comportamentos que a gente tem no dia a dia, certos ou errados, aos olhos de quem, quando você volta lá e olha para a criança que você foi, com quem você conviveu, as memórias que você teve, boas ou ruins, mas formam você. O que eu faria de diferente? Você não me perguntou isso, mas eu vou falar. Eu não faria nada de diferente do que eu fiz. Absolutamente nada. Era o que eu tinha naquele momento. Era sim a oportunidade que passava na minha frente, ela não passava duas vezes, porque eu abraçava. E não importa se você ganha pouco, ganha muito, se você vai trabalhar pro bono, se você vai ser estagiário por 4, 5 anos. Eu fui estagiária por 3, 4 anos na minha vida, tinha oportunidade de virar CLT numa empresa, uma primeira empresa de tecnologia, e na verdade eu não aceitei porque eu decidi para uma maior, que era meu sonho. Passava em frente à IBM e falava, um dia eu vou trabalhar aqui. Só que a oportunidade que pintou para mim era para ser estagiária e eu já estava contratada com carteira assinada na empresa anterior, que também era de tecnologia, mas não era uma multinacional, não era o meu sonho. Eu sabia que eu tinha que ir para uma empresa de tecnologia, uma multinacional. Eu tinha que ter experiência internacional, que eu nunca tinha tido na minha vida, nem o inglês eu falava. Pouco falava. Então, sobre o sonho, sobre a vontade, sobre às vezes dar um passo para trás para dar 2 para frente. E sim, sair de ser CLT, carteira assinada, uma família que eu não tinha patrocínio para se tornar estagiária. E foi ótimo, porque foi onde eu realizei o meu primeiro sonho profissional. Foi dentro da IBM, como estagiária, e a coragem faz a gente conhecer outros ares, novas pessoas, e dar os passos que a gente tanto quer. Acho que é um pouco disso. Demais, né? Quando você falou coragem, eu estava pensando o que eu diria, Coragem, né? o que eu diria? Você teve. Eu teria tido mais coragem, mas eu pensei como eu teria tido mais coragem aos 20 anos. É um processo para muitas mulheres. Para mim, eu era bastante insegura e foi um processo de evolução. Hoje eu sou muito corajosa, mas eu precisei evoluir. Eu não tinha como ser mais corajosa quando eu era nova. E, enfim, foi uma evolução. Não era para ser naquele momento, mas se eu pudesse, eu teria sido mais corajosa. Eu fiquei pensando a mesma coisa e em mim veio, eu acreditaria mais em mim. Que eu acho que hoje a gente chega num nível de maturidade, né? Que assim, eu acredito muito em mim. Eu tenho uma autoestima de que se eu vou conseguir, vai dar certo, eu vou dar 2 passos, eu vou dar 2 para trás, 4 para frente, sabe? Eu sou, né? Eu não tenho medo, mas no passado né? Eu acreditaria em mim, mais, com certeza. Bom, tá tão bom, né? Que eu não queria nem fazer pergunta, eu queria ficar só aqui assistindo vocês falarem. Bom, nós estamos indo quase para o final, né? Falando um pouco de trabalho, perspectivas futuras, né? Como incentivar
mais mulheres assumirem cargo de liderança. Sei que vocês têm muitas mulheres aí com vocês trabalhando no time, com certeza, e todas elas vão assistir vocês aqui, o que é muito bacana, né? O que que a gente podia dizer para essas mulheres que não estão ainda e que buscam o cargo de liderança, não só do time, né, gente, do mercado todo, né? Eu acho que no tático, né? No plano tático mesmo, que eu vejo é que muitas mulheres também me ajudaram, né? E me ajudam até hoje. Eu faço mentoria com mulheres que têm um cargo acima do meu dentro da organização e é muito importante isso, né? A gente buscar sempre, eu acho que apoio em outras mulheres que podem abrir os caminhos. Mas eu acho que o ponto principal que eu faço muito e que eu acho que isso funciona demais e que é uma grande dica, na minha opinião, para que todas possam fazer daqui para frente, eu abro espaço para elas poderem atuar, né? Então, assim, tenho medo, tal, sinto que tá. Vai fazer. Tem que apresentar, eu quero que se apresente, desafie as mulheres que estão com vocês, né? E o outro ponto é, olha, puxa, eu tô com uma dificuldade aqui de resolver um problema, eu vou te apresentar para o fulano de tal, vou fazer uma introdução aqui no e-mail e dali você toca a bola para frente. Marca uma sessão de one-on-one e assim vai. Então, acho que assim, esse empurrão de mulher para mulher, né, ele ajuda demais no dia a dia. E acho que isso, as mulheres que estão em cargos maiores, elas têm que fazer e praticar isso, né? Uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, mas ajudar as outras mulheres a abrir o caminho delas dentro da organização. Então, acho que a partir do momento que você ensina, você está aprendendo. Então, são algumas dicas que eu uso muito no meu dia a dia que me ajudaram dentro da organização e que fazem com que as outras mulheres possam se destacar profissionalmente. Então, acho que é mais ou menos por aí, André. Muito bom. Eu concordo com você e a gente pode fortalecer esse movimento, né? Hoje estamos aqui porque existe um grupo, um movimento que vocês criaram muito importante. Esse diálogo, essa voz que vocês dão a diferentes, não só mulheres, homens, mas diferentes pontos de vista. E eu acho que também a pessoa, seja a mulher, não o homem, seja quem for, não importa o gênero, se você tem ambição, não tenha receio de se expor. Muitas das vezes, a falta de confiança, a insegurança, porque você quer buscar o perfeito. Gente, o feito é melhor do que o perfeito. Já falei antes, o não fazer é um problema, porque você não avalia as possibilidades e o seu próprio potencial. Então, o se expor é a oportunidade, seja num estudo, num projeto, numa ideia que você teve, que é externar para um nível executivo. O executivo vai estar, não digo em 100%, mas na sua grande maioria, de portas abertas para escutar, genuinamente. Porque existe sim esse movimento que eu acabei de comentar entre nós, de uma traz, empuxa, sim, a outra, o outro. Eu costumo trabalhar dessa forma, né? Agora que a gente lidera muitas pessoas, a gente tem que ter gente igual ou melhor do que a gente trabalhando com a gente. Tem que ter gente melhor para que você, inclusive, também dê o próximo passo, para que você forme, desenvolva esses profissionais a darem o próximo passo, né? Tem que ter uma equipe diversa. Eu acho que a gente, né, não comentou esse assunto aqui. O diverso, primeiro ele é necessário porque ele é justo. É o que traz o senso de justiça e ponto. E o segundo, porque o diverso já provou. Ali que você, inclusive, tem um âmbito de ideias, uma ampla oportunidade de entender situações em que você, na sua miopia de espectro, não tem. E segundo, provou que um ambiente, um mundo diverso, uma equipe diversa, entrega mais. A produtividade ali. Então, isso, pelo menos onde eu trabalho,
é parte integrante, né, onde nós trabalhamos, é parte integrante do DNA da empresa. É complexo, não é simples, né, onde a companhia tem muitos colaboradores, mas se você fizer o seu, eu acho que a inclusão encoraja, né? Não só mulheres e homens, né? Tem que ser natural, né? Pretos, pardos, pessoas com deficiência, LGBTQIA+, a gente tem que falar isso e tem que ser intencional também, ao meu ver. Então eu trouxe um outro tema para responder a pergunta de Super vocês, importante. mas eu acho que isso traz inclusão e encoraja Não é só a os inclusão diferentes. feminina, a inclusão de Não, forma isso. geral. A Geral. importância da inclusão de forma geral, genuína. E assim, esse tema assim, mexe comigo, porque eu aprendi muito. A diversidade traz a necessidade da gestão de conflito muito maior. Então, você vai ter mais conflitos para gerir, porque as pessoas vão Sim. ser muito diferentes, seja no âmbito de gênero, raça, etc., mas também no do pensamento, né? Mas o ganho em termos de resultados é incrível. E mais do que isso, a satisfação, porque quando você falou muito aí, Ana, sobre a gente ajudar outra mulher e tal, e você fala sobre a diversidade, tem muitas, assim, a gente ainda fala muito, mas de fato, quando a gente faz, de tanta gente falar, a gente começa a fazer, ajudar, um apoio, etc. Aquilo gera uma satisfação tão grande na gente como profissional, a gente vê o quanto aquele é rico. Isso é rico pra gente, pra pessoa, e eu acho que é isso que faz a gente querer ajudar mais, mais e mais. Sim. E acho que vocês estão fazendo isso aqui hoje com a gente vindo aqui, trazendo um pouco do tempo de vocês. A gente sabe que não é fácil, até a gente tem uma maratona grande para conseguir gravar os podcasts, mas não tem melhor pós-graduação em MBA do que essa troca que a gente tem feito para a gente, para as pessoas que têm elogiado muito e para os profissionais que a gente tem trazido, né? Então, acho que eu já quero agradecer aqui em nome de todas, vocês são incríveis. Engraçado que eu senti que a gente ficou bem reflexiva nesse podcast. Eu fiquei tentando disfarçar aqui minha empolgação para ouvir vocês, porque vocês têm muito a compartilhar. Duas mulheres muito diferentes e muito fortes ao mesmo tempo, nas palavras. E eu queria, assim, nesse mês da mulher, eu acho que vocês já falaram muito, mas se vocês pudessem deixar uma mensagem especial para elas, eu pediria para vocês, porque eu tenho certeza que a gente vai fechar com chave de ouro. Isso né, aí. Eu acho que uma frase que eu sempre uso e que foi um grande chefe que me ensinou, que é assim, 9 mulheres, e ele sempre falava isso porque ele usava como link a tecnologia, né? 9 mulheres não fazem um filho em um mês, certo? Você pode juntar 9 mulheres, elas não vão fazer um filho em um mês, não tem jeito. Então, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, a gente tem que ter calma também. Eu sou uma pessoa de uma natureza calma, né? Mas eu sou dinâmica, né? Do outro lado, eu faço, assim, meu dia a dia é super dinâmico, mas eu sou uma pessoa calma. Então, acho que para as mulheres, né? Tenham calma, né? As coisas vão acontecer, né? Não cai uma folha da árvore sem que realmente não tenha que acontecer. Então, eu acho que essa é a maior mensagem. Não precisa estar desesperada. Eu acho que as coisas, quando você busca, quando você trabalha forte, focada, estude, foque, tenha relacionamentos, sabe? Não perca uma oportunidade de encontrar suas amigas. Eu sei que a agenda é louca, às vezes a gente fala assim, puxa, nossa, eu vou sair da minha casa agora para encontrar aquela amiga, ela quer me ver, nossa, cansativo, será que eu respondo, será que eu não respondo? Vá, Vá, porque isso é importante. Você vai voltar para casa com outras informações, você vai voltar melhor, você vai trocar uma experiência. E toda vez que eu tô cansada, eu falo, ai meu Deus, não vou, e que eu vou, vale a pena. Né? Então eu acho que é isso que eu poderia deixar de recomendação. Não dá para perder uma oportunidade de poder socializar e de poder voltar diferente do que você foi. Então acho que é mais ou menos por aí. Legal. Já falei Muito legal. tanto aqui e eu não. A gente não é dona da verdade nem nada, mas quando você quer, você pode. Eu deixaria de uma forma bem simples esse encerramento e me coloco à disposição para conversar sem filtros, sendo, mais uma vez, eu oriento as pessoas a acreditarem nelas e entenderem que podem ser a mesma pessoa no ambiente profissional, familiar,
é, em qualquer lugar que você frequente e que a gente... Tudo bem que muitos dos dias não são fáceis, tudo bem, tem dias que a gente chora, que a gente ri, mas o dia seguinte vem, a luz do sol nasce para todos, eu costumo dizer isso, e você vai superar, se você não perder de vista o seu sonho, sua vontade de chegar lá. E vai encontrar gente no meio desse caminho que vai te apoiar, certamente. Amigos, colegas, e ter, acho que a escuta ativa é fundamental, mas não se deixe influenciar, nunca mude o seu objetivo, enfim, e a sua autoconfiança é fundamental. Muito bom. Olha só, Equilíbrio e seja você mesmo. seja você mesmo. Eu tô aqui com as minhas E frases. ela falando que sempre vai ter o dia seguinte, né? E você tem. falou da calma. No final das contas, É isso. a gente às vezes dizem que a gente não deve responder quando a gente está muito feliz, com sentimentos exacerbados, ou com muita raiva. Vamos esperar um pouco para você não dar uma resposta. Nossa, como eu aprendi isso? Às vezes eu tinha a reatividade, eu respondia. Nossa, como eu mudei, como eu respirava, esperava o dia seguinte. Aquele problema nem era tão importante, né? Então, o dia seguinte ele existe, Sim, né? sim, E até sim, para sim. resolver os problemas, tem vezes que eu não tenho a solução na hora, eu preciso dormir. Exato. Exatamente. Sempre vai ter um dia É isso depois, que eu né? quis dizer. É, exatamente. então, vocês E o combinaram, ato né? de... Não, Muito se encontrou doido. aqui agora, 5 minutos antes. E o ato Ai, de não gente. somatizar também. Sim. Dê o tamanho para o problema que ele realmente tem. Né? Muitas das vezes a gente amplifica uma situação que o dormir faz muito bem. Para a gente olhar com menos pouco, emoção né? e falar, vale a pena? Olha, a Ana, ela já é nossa parceira, porque ela, no primeiro evento que a gente fez de lançamento do Ligo Verdade. Flow, ela participou de um painel nosso, então ela já nos apoiou, uma vez no Flow, sempre no Sempre Flow. no flow. Você vai ficar sempre com a gente. Com Agora você também, Agora querendo você, ou não, é nossa Karina. parceira. É só a primeira visita aqui, só a primeira vinda Só a aqui no primeira. podcast de muitas, viu? Ai, muito bom. Bom, eu quero comigo. agradecer muito a participação de vocês. Foi maravilhoso, assim, foi uma aula para nós, uma noite muito gostosa. Eu espero que vocês que estão aí em casa aproveitem, assistam, curtam os nossos vídeos. Eles estão todos lá no nosso canal do YouTube, Legal Flow, também no Instagram, Ligo Flow, e no LinkedIn, Ligo Flow. Então, obrigada de novo, boa agradeço. noite por mais Boa noite para Obrigada. vocês. Flow. Muito obrigada, Obrigada. gente. Até mais. Liguem o Flow de Liguem novo. o flow.